Bom dia, amigos e amigas, servidores e servidoras do município de Belém. Eu sou o professor Carlos Silva, formador aqui do Centro de Formação. Hoje teremos a última aula do primeiro módulo do curso Qualifica SEMEC. Teremos o professor Max Costa, que vai falar para nós sobre cidadania e direitos humanos. Queremos lembrar você que precisa fazer as atividades na plataforma, tá? Vamos colocar o site aqui, Qualifica SEMEC. Você entra no site, acessa as atividades, tem uma guia em que você pode acessar cada atividade, a primeira, segunda, terceira, quarta e esta última, quinta. Estará o link, você deve acessar o link e responder as atividades. Nós temos texto de apoio e nós temos o material, os slides que são utilizados nessas aulas. Você pode rever a aula, você pode ler o texto e resolver as atividades. Não deixe de fazer as atividades, porque sem elas você não poderá receber o certificado que fez o primeiro módulo e sem o certificado não vai poder fazer o segundo módulo, que são os módulos específicos de cada curso. Vá lá, entre no site. Aqui nós vamos colocar também, aqui na descrição do vídeo, o link para a atividade. Você pode acessar diretamente a atividade, sem problema nenhum. Faça as atividades e nos envie a resposta. Nós vamos estar aguardando. Queremos lembrar que essas atividades vão ficar disponíveis até o dia 30 de novembro. Depois disso, nós vamos fechar o formulário e não será possível mais fazer atividade. Faça as atividades. Se precisar, acesse o vídeo novamente. Leia o texto, as questões não estão difíceis, mas faça as atividades. Sem elas, você, como já falei, não poderá receber o certificado. Então, vamos ficar com o professor Max Costa, que vai falar sobre cidadania e direitos humanos. Só quero lembrar que esta é uma aula gravada que foi feita, uma live, no ano passado. Professor Max Costa, fique à vontade. Bom dia a todos e todas os trabalhadores da educação. Queria agradecer à equipe da SEMEC, do Centro de Formação, pelo convite. Espero que a gente possa, muito mais do que uma aula ou uma palestra, a gente possa estabelecer uma troca, né? E que a gente possa ir dialogando. Por mais que não seja presencial, que seria bem melhor para a gente ter essa troca, esse feedback, mas aqui nesse programa a gente possa estar dialogando nesse sentido. Eu sou o Max Costa, fui o primeiro secretário municipal de Direitos Humanos de Belém, né? Pedi para sair por conta de outros compromissos profissionais e acadêmicos, mas sempre fui um colaborador da equipe, nesse sentido da gente estar promovendo Belém como uma capital que defende os direitos humanos, assim pelo menos deve ser, também uma capital da resistência e da organização coletiva. E hoje eu fui convidado para falar aqui um pouco sobre direitos humanos e cidadania, né? Um tema não simples, pelo fato de que existe muita deturpação ou incompreensão sobre o que seria esse tema, né? A gente tem uma visão, muitas das vezes, equivocada, que passam para a gente, de que falar de direitos humanos é falar de direito dos bandidos, né? Então, provavelmente aqui, nesse chat, deve ter muitas pessoas, também algumas pessoas que possam estar achando isso, e é importante até que se manifestem, para a gente seguir nesse diálogo, né? Da gente compreender, de fato, o que são os direitos humanos, compreender como os direitos humanos me atingem diretamente, né? Que direitos humanos não são direitos dos manos, né? Como aqueles programas policialescos do meio-dia insistem em falar, mas que direitos humanos é o direito do conjunto da população, né? Todos e todas temos direitos. Seja aquela criança ou aquele adolescente enquanto estudante, seja o trabalhador da educação nos mais diversos espaços do ambiente escolar, seja a comunidade. Então, cada um e cada uma que está aqui presente tem seu conjunto de direitos
que deve ser respeitado, né? Então, se a gente for falar sobre direitos humanos, a gente diria que os direitos humanos são um conjunto dos direitos fundamentais para que a gente possa viver em dignidade, viver com dignidade, né? São aqueles direitos inerentes à dignidade da pessoa e que ele é fundamental para que a gente possa ter uma vida digna, né? E aí cada um e cada uma que está aqui deve compreender o que é fundamental, o que é essencial para a sua dignidade. Muitas das vezes a gente se apressa para dizer, fulano não precisa disso, fulana não precisa daquilo. A gente não sabe, né? A gente muitas das vezes fala, esse menino não tem nem condições, mas quer aquele celular. Tudo bem, acho que precisa ter um diálogo, uma compreensão de pais e filhos. Mas é preciso a gente compreender também que na nossa vida a gente não tem apenas as fomes físicas, né? Nas nossas vidas a gente tem as fomes simbólicas. Aquilo que, no nosso entender, é fundamental para a nossa dignidade. Uma roupa nova no Natal, para alguns pode parecer uma coisa menor, porque tem um desprendimento. Para mim, por exemplo, ter uma roupa nova no Natal não é o essencial. Mas tem muita gente que, se não tiver uma roupa nova no Natal, né, é algo que tem uma grande importância. E a gente precisa compreender que, para aquela pessoa, estar no Natal ou no Réveillon com uma roupa nova é algo fundamental para a dignidade dela, para ela se satisfazer, para ela se sentir bem. Então, a gente precisa compreender os direitos humanos como esse conjunto de direitos fundamentais para que a gente possa exercer a nossa dignidade humana. Então, se a gente for avançar, os direitos humanos, então, eles são as condições necessárias para viver em coletividade de forma digna, em que todos devem ser respeitados e valorizados, independentemente da classe, da idade, do gênero, da raça, né? Se é homem, se é mulher, se é negro, se é pardo, se é branco, da etnia, se é indígena, se é cigano, enfim, da orientação sexual, se é homossexual, heterossexual, assexual, da identidade de gênero, se é cis ou se é trans, da religiosidade, se é evangélico neopentecostal, se é católico, se é umbandista, da ideologia, se é de esquerda, se é do centro, se é da direita, da condição física, psíquica, econômica e social, se a pessoa é cadeirante, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra. Então, independente de tudo isso, independentemente dessa condição da pessoa, ela não deixa de ser portadora de direitos. Até o bandido, né? Quando a gente chama de bandido, que a gente critica que os direitos humanos só protegem bandido, até essa pessoa que cometeu um crime, ela não deixa de ter direitos. Ela perdeu o direito de ir e vir, ao ser apreendida, ao ser encarcerada, mas ela continua sendo sujeito de direitos. E isso não é o professor Max que está falando, ou uma opinião da Edilena ou do Renato. Isso é o que determina a legislação brasileira. Então, se eu discordo, então vamos fazer uma mobilização, uma pressão no Congresso para mudar a legislação. Agora, eu não posso querer violar a legislação de acordo com o meu interesse de eu dizer quem tem ou quem não tem direito. A Constituição Federal nos assegura, no seu primeiro artigo, que os direitos são fundamentais de todos e todas para que a gente possa exercer, ter acesso a viver em dignidade, a ter acesso à dignidade humana. Tá? Então, a gente precisa compreender que o direito humano é aquilo também que diz respeito à minha vida, né? O direito a ter uma boa condição de trabalho, o direito a ter um salário digno, a ter uma carreira digna. Mas também não é porque o meu direito está sendo violado que eu vou violar o do outro. Eu preciso me compreender também, por exemplo, no ambiente da escola, como um promotor de direitos. Então, eu preciso compreender que eu também sou um sujeito de direito, que meus filhos são sujeitos de direito, que as crianças e adolescentes daquela escola são sujeitos de direitos.
e que precisam ter os seus direitos assegurados. Direito humano diz a mim, diz a vocês que estão aí, diz a equipe, de respeito da equipe da SEMEC. Então, todos e todas têm direitos. Então, essa universalidade de direitos é fundamental para a gente compreender e para a gente desmistificar aquela ideia de que só bandido, né, tem direito. Se eu não estou tendo acesso a direito, então preciso procurar os meus meios legais para ter acesso a eles, né? Alguma instituição que eu devo acionar para reclamar, ou alguma mobilização que eu devo construir, alguma organização coletiva que eu devo integrar. Então é fundamental eu compreender isso. E isso não é de hoje, né? Se a gente for verificar, e nem sempre existiu também, né? Até porque o marco fundamental dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é um documento que foi proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. Naquela época, o mundo estava destruído, né? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, em que países como o Japão, cidades como Hiroshima e Nagasaki foram completamente destruídas por conta das bombas atômicas jogadas naquele território, vários países destroçados. Para além disso, países como a Itália e a Alemanha, principalmente a Alemanha, tinham vivenciado experiências nazifascistas, de violação de direitos humanos, de perseguição a povos como os judeus, que eram considerados naquela época pela ideologia nazista como pessoas inferiores, que foram enviados para campos de concentração. Então, naquele período o mundo vivenciou toda essa lógica de destruição e era preciso impor limites também às nações. Era preciso estabelecer pactos que garantissem minimamente o direito à vida, o respeito ao espaço do outro, ao direito do outro. E aí, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, ela promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento ali que estabelece vários direitos a serem assegurados e que os povos e nações eles precisam respeitar. E aí, se a gente for falar sobre direitos humanos, se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem falar também, tá, pessoal, aí no chat, que depois a gente vai anotando para não ficar aquela coisa chata também de só falar, que é importante ter esse retorno de vocês. Então, é preciso a gente compreender que nem toda noção de direito humano é igual, né? A gente está vivenciando um período de instabilidade política no Brasil, em que muito está se falando sobre liberdade de expressão, né? Porque eu tenho direito, é um direito meu ter liberdade, né? Então, estão censurando a minha liberdade de expressão. Eu acho que a coisa não é também por aí, e é preciso a gente compreender, aprofundar o estudo sobre os direitos humanos para a gente compreender também, que quando a gente fala de direitos humanos, estamos falando de coletividade. E a minha liberdade de expressão, ela não é também uma liberdade plena que eu posso sair falando o que eu quiser, violando o direito do outro, ou ofendendo o outro. O meu direito à liberdade, ele também encontra limite quando ele já começa a avançar sobre o direito do outro. O meu direito à liberdade não é um salvo-conduto, uma licença para eu violar o direito do outro, para eu ofender
o outro, para eu criminalizar o outro, para eu agredir o outro. Ele tem limite também. Tem limite porque a gente vivencia numa coletividade. E aí algumas pessoas, principalmente pessoas com a ideologia liberal, pegam esse recorte e falam: ah, porque a minha liberdade de me expressar está sendo caçada. Não, você tem a sua liberdade de falar, de se expressar, desde que você também já não queira violar o direito da coletividade, como a gente está vendo aqui. As pessoas acham que uma coisa é criticar a instituição, outra coisa é querer destruir o regime democrático e achar que isso é um direito à minha liberdade. Não. Você tem liberdade dentro dos marcos democráticos, inclusive, porque justamente é a democracia que te dá liberdade, é a democracia que te dá liberdade, inclusive, para contestá-la. Se não fosse a democracia, não existiria outro regime que permitisse isso. Então, se a gente for compreender o debate dos direitos humanos, a gente vai ver, por exemplo, que existem várias dimensões de direitos humanos, de compreensão dos direitos humanos. Eu listei aqui as três principais, tá? A primeira dimensão, logo quando surgiu, é o que a gente chama os direitos da liberdade, né? Justamente isso, essa perspectiva liberal da minha liberdade, os meus direitos civis e políticos de votar e ser votado, de me expressar, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, a livre cátedra, que é isso que o professor tem, de ele na sala de aula ser a autoridade e ter liberdade para expressar o conhecimento dele sem ser censurado, sem ser cerceado, né? Então, a primeira dimensão são dos direitos da liberdade. Como marco histórico dessa dimensão, nós temos ali a Revolução Francesa, né? Quando, naquele período, o povo francês foi às ruas lutando por liberdade, igualdade, enfim, e que ali também é o processo de ascenso, né? Começa a surgir ali numa perspectiva, a perspectiva burguesa da sociedade, de estruturação burguesa, de surgimento e fortalecimento do sistema capitalista. E nós temos aí como marco teórico, digamos assim, desses direitos da liberdade, nós temos o contrato social, né? A teoria do contrato social, que a gente, principalmente nas ciências sociais, estuda muito, que são alguns teóricos, como o Rousseau, o Locke, o John Locke, o Hobbes, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, que falaram sobre o contrato social, né? Que para você garantir a sua segurança e a sua liberdade, você abre mão da sua individualidade em termo da sua coletividade. E aí, de acordo com o teórico, nessa época, né? Você abria mão da sua individualidade, ou seja, por Leviatã, no caso do Hobbes, ou no caso do Rousseau, que falava que você deixava de ser o bom selvagem, justamente para ter assegurado o seu direito à vida, para que o homem deixasse de ser o lobo do próprio homem. Ou seja, enfim, resumindo tudo isso, para não ficar uma confusão, é que você estabeleceria um contrato em que você abria mão da sua liberdade individual e restrita para viver em coletividade, seguindo alguns pactos sociais, né? Nós estamos falando de como é que veio surgir essa ideia de direitos humanos, né? Então, essa foi a primeira dimensão, que falava muito mais do direito da liberdade, da sua liberdade, né? Dos seus direitos civis e políticos. A segunda dimensão já avança, assim, que não adianta eu ter liberdade se eu não tenho igualdade. Então, é importante também não só assegurar o direito à liberdade, mas o direito à igualdade. A segunda dimensão ela vem falar sobre isso, né? Sobre o direito à igualdade, para que as pessoas possam ser iguais, para que a gente não possa ter essa desigualdade social,
né? Embora a gente tenha. Mas você está pensando numa perspectiva do ideal, de quando surgiu a ideia dos direitos humanos, o que é que eles se baseavam para chegar onde chegamos. E aí, o marco histórico nesse período era a Revolução Russa, né, que vivenciada em 1917, quando os soviets organizados, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder, destituindo o czar, né, a pessoa autoritária que comandava a Rússia, e aí extinguindo lá as classes sociais, a economia controlada pelo Estado, e aí naquela época, nos primeiros anos de Lenin, depois teve toda uma deturpação da Rússia, né, do governo russo, do que foi a União Soviética, mas naquela época, na perspectiva da igualdade, de extinção das classes sociais e a economia controlada pelo Estado. E nós tínhamos como marco teórico dessa dimensão, que fala da igualdade, o Manifesto Comunista de Karl Marx, né, que estabelecia que defendia que nós, trabalhadores, tínhamos que nos organizar para tomar o poder, para que nós pudéssemos vivenciar no regime de igualdade, onde não tivesse essa concentração de renda que tem hoje, essa desigualdade social que nós temos hoje. A terceira dimensão, né, só para a gente também daqui a pouco avançar e não se perder muito nisso, seriam os direitos da fraternidade, né, que foi a partir daí também que surgiu a Declaração Universal de Direitos Humanos. Não adiantava ter liberdade, ter igualdade, se não tivesse fraternidade, ou seja, se não tivesse solidariedade entre nós. E foi essa solidariedade que faltavam às nações no período da Segunda Guerra Mundial, quando uma nação saiu atacando a outra na Grande Guerra, né, destruindo países como o Japão, que foi destruído, Hiroshima e Nagasaki. Nós temos como marco histórico desse período a Segunda Guerra Mundial, e nós temos como marco teórico, né, como grande representação teórica disso, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então foi todo essa caminhada para nós chegarmos hoje aqui com a Declaração Universal de Direitos Humanos para assegurar que nós somos livres, que nós devemos ser livres, que nós devemos ter igualdade entre as pessoas e que nós devemos ter solidariedade, também ser solidário um com o outro. Aí vocês vão dizer, mas isso é só no papel. De fato, tem muita coisa que é só no papel, que é violado. Mas é importante a gente ter esse papel. É importante a gente ter esse papel para a gente ter o que reivindicar, para a gente ter um horizonte a brigar. A gente não está brigando ou reivindicando nossos direitos por achismo. É importante que nossos direitos estejam lá assegurados num documento para, inclusive, respaldar as nossas lutas, as nossas mobilizações, as nossas buscas por direitos, para que a gente possa cada vez mais avançar na nossa busca por direitos, para que a gente não se contente. O Estado violou nosso direito. A gente não tem determinado direito, a gente se contentar. Não. É importante também que a gente possa sempre estar nessa caminhada em busca de direitos. E a gente se compreender também que, quanto trabalhador da educação, quanto trabalhador da escola, eu sou um promotor do direito daquela criança e daquele adolescente. E que, a depender da minha atitude no ambiente escolar, eu posso deixar de ser promotor para ser um violador do direito daquela criança e adolescente. Por exemplo, se eu trabalho na portaria e eu faço aquele adolescente, aquela criança ou aquele adolescente voltar para casa porque naquele dia ele está sem uniforme e eu não compreendo quais são os motivos dele estar sem uniforme naquele dia, eu estou violando, estou contribuindo para violar o direito daquela criança ou do adolescente. Aí você vai dizer, mas são regras da escola. Então eu, como agente de portaria, também tenho que pautar naquela escola, posso conversar com os adolescentes, com as crianças, para a gente pautar com os pais, para a gente pautar na escola também, que é essa medida de fazer o adolescente voltar para casa, é uma medida violadora de direito
E a direção dessa escola precisa repensar as suas regras, os seus pactos, no sentido de promover e não violar o direito daquela criança e daquele adolescente. Mas vamos seguir. E quais são as características dos direitos humanos, né? Primeiro que os direitos humanos, eles são universais, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas, independentemente, aquilo que eu falei, da tua raça, da tua classe, da tua etnia, da tua orientação sexual, da tua identidade de gênero, independente da tua condição física, você é igual perante a lei. Todos nós somos iguais perante a lei. Ah, isso não acontece na prática? A gente sabe que não acontece. A gente sabe que quem tem poder político, poder econômico, muitas das vezes é uma pessoa inimputável, que não sofre qualquer punição, né? Ou é uma pessoa privilegiada, que tem muito mais privilégios do que quem não tem acesso à renda. Mas não é isso que a legislação diz, e a gente tem que se basear no que a legislação diz, e sempre tem isso como farol, como foco a ser perseguido. Outra característica dos direitos humanos é que os direitos humanos são irrenunciáveis, ou seja, as pessoas não podem ser obrigadas a renunciar ao seu próprio direito. As pessoas não podem ser obrigadas a dizer que elas não têm direito, elas têm direito. E não é porque eu, enquanto Estado, não estou cumprindo aquele direito que eu vou dizer que ela não tem direito. Ela tem. Se aquilo é um direito dela, ela não, assegurado por lei, ela não pode renunciar a esse direito. Os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser transferidos ou cedidos. Eu não posso deixar de receber o meu direito para passar para o outro. Por exemplo, dando um exemplo, abono Fundeb, né? Em algumas gestões, ele é estendido para o conjunto dos trabalhadores de educação. Ótimo, que bom, acho que assim deve ser, porque todo mundo faz parte do ambiente escolar, da instituição escola, e todo mundo lá é educador e educadora. Mas eu também não poderia, uma coisa é estender, eu não poderia tirar, não, professor, tu já ganha muito, aí eu vou tirar do professor e dar só para o pessoal de apoio. Não, porque aquilo é um direito também do professor. Então, o professor, por mais que o salário dele seja mais elevado, ele não pode ceder, ele não pode transferir. Então, em vez da gente alienar, ou seja, transferir de um para o outro, não, a gente precisa universalizar, ou seja, os direitos humanos são universais. Então, vamos beneficiar o professor, vamos beneficiar o agente de portaria, a merendeira, o apoio administrativo, o conjunto, ou seja, vamos universalizar esse direito, para não ser apenas de categoria A ou categoria B, mas vamos universalizar, sem que alguém precise transferir ou ceder o seu direito, ou abrir mão ou renunciar ao seu direito. Os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, eles não caducam, eles não vencem. Eles não têm prazo de validade. Direito humano não tem prazo de validade. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. Nós não podemos respeitar alguns direitos e outros não. Pois eles possuem relações entre si, da mesma forma como não há meio-direito. Não há meio-direito porque não há meia-vida. Então, o direito ele tem que ser cumprido na sua integralidade. Por exemplo, se eu sou uma criança que tenho negado na minha residência o direito à alimentação e eu vou para a escola com fome, é claro que eu não vou compreender praticamente nada do que o professor está repassando para mim, porque eu não consigo me concentrar porque eu estou com fome. Então vejam como, por exemplo, a violação ao direito à alimentação ela atinge diretamente o direito à educação. Ou seja, porque existe uma inter-relação, uma interdependência entre os direitos. Se eu sou um aluno, um estudante, estou com uma frieira no meu pé. Seja por negligência da minha família, seja porque não teve atendimento médico no postinho, enfim, estou com uma frieira no meu pé. É claro que aquela frieira está incomodando aquela criança. E aquela criança não vai conseguir se concentrar naquela aula. Então, o processo de ensino-aprendizagem dela vai já estar prejudicado.
ou seja, a violação ao meu direito à saúde, que não tive acesso aos cuidados a essa frieira, violou também o direito à educação, porque com a frieira no pé eu não consigo me concentrar e aprender o que o professor está tentando repassar na sala de aula. Por isso eu preciso compreender também que eu, como trabalhador da escola, como trabalhador da educação, eu também não desrespeito a mim apenas o direito à educação. E eu preciso compreender isso. Não é porque eu não sou médico, ou não sou trabalhador da saúde, que eu não posso promover o direito à saúde daquela criança. Não que eu vá tratar aquela criança, até porque eu não sou profissional dessa área, mas eu observo, eu vejo, eu posso fazer as articulações necessárias para que aquela criança tenha acesso ao direito à saúde. Por exemplo, crianças e adolescentes que estão sendo explorados sexualmente. Eu estou ali na escola, estou observando cotidianamente aquelas crianças, aqueles adolescentes, e vou vendo, observando mudanças, inclusive comportamentais, mudanças no comportamento daquela criança, daquele adolescente. E muitas das vezes o abusador dessa criança, desse adolescente, na maioria das vezes, são pessoas próximas à família ou de dentro da família. E aquela criança, ela trava por conta disso, ela tem medo de falar, enfim. Mas muitas das vezes, pela relação que eu estabeleço com aquela criança enquanto trabalhador de educação, não esqueçamos que nós, no ambiente da escola, somos também referência, essa criança pode se abrir para a gente. Ou então ela pode apontar caminhos, indícios, que eu posso contribuir, inclusive, para impedir que aquela criança continue sendo violentada. A gente sabe que as crianças e adolescentes na escola, eles estabelecem vínculos com a gente. Por exemplo, com as merendeiras. Né? As crianças e adolescentes adoram as tias, os tios que estão lá fazendo a merenda, porque tem uma relação afetuosa ali estabelecida. E muitas das vezes, nessa relação afetuosa, essa criança e esse adolescente criam um laço de confiança e repassam informações para essas pessoas que muitas das vezes ele não repassa para algum familiar com medo, alguma coisa nesse sentido. E nesses momentos é importante também que a escola possa estar articulada, não que o profissional do apoio vá resolver isso sozinho, mas que ele possa ter acessar o corpo técnico da escola para ver de que forma eu posso articular com a rede socioassistencial, com CRAS, CREAS ou Conselho Tutelar, né? Dessa forma, eu estou agindo como um promotor de direitos humanos e não ficando até me dizer, não, isso não diz respeito a mim, eu só trato da educação. Esses outros temas, não. Os direitos, eles estão interrelacionados. A violação de um direito afeta diretamente ao outro. A violação do direito à saúde afeta diretamente o direito à educação. A violação do direito à alimentação afeta o direito à educação. E assim sucessivamente podemos ter vários e vários exemplos. E a educação, pessoal, ela é fundamental na promoção dos direitos, justamente falando dessa interdependência, que ela não fica focada em si, né? Não é algo ali estático que não se relaciona com outras áreas. Está diretamente ligada. Até porque, já desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação ela é vista como algo fundamental. A Declaração dos Direitos Humanos ela diz que, através do ensino e da educação, deve-se promover o respeito a esses direitos e liberdades e assegurar o seu reconhecimento e sua observância de forma universal e efetividade. A gente sabe que a educação ela contribui para libertar. A gente sabe que a educação ela contribui para abrir nossa visão de mundo. Ela contribui para a nossa emancipação, porque quando a gente se educa, a gente se qualifica, a gente dá passos largos
para acessar uma vaga mais qualificada no mercado de trabalho e melhorar de vida. A gente sabe que a educação, ela também destrói mitos e deve continuar destruindo mitos, né, para promover o conhecimento. A Terra não é plana, a Terra é redonda. Então, nós precisamos avançar nesse sentido e a educação ela é fundamental, porque a educação faz com que a gente, inclusive, conheça melhor nossos direitos para que a gente possa brigar pelos nossos direitos, para que a gente possa ter capacidade de argumentar. Não estou falando brigar no sentido da violência física, mas brigar no sentido de aprimorar a nossa capacidade argumentativa, a nossa capacidade de diálogo, de uma briga inteligente para que a gente possa avançar no nosso direito. E a educação e a escola são fundamentais, mas dependendo também do modelo de escola que eu tenho. Porque se eu tenho um modelo de escola pautado na educação bancária, né, com uma visão conservadora de que estabelecida aquela ordem social, verticalidade, em que o professor manda e o aluno obedece, em que a diretora manda e o pessoal de apoio só obedece. Não. Né? Nós temos que ter um modelo de educação popular, pautada de que a educação ela não deve servir para manter essa ordem de dominação, de exploração, de opressão, mas ela é fundamental para essa transformação social, para a transformação da realidade. As relações têm que ser horizontalizadas. É claro que tem postos de comando, tem autoridade, mas que as decisões podem ser tomadas numa perspectiva de diálogo, de horizontalidade e não de verticalidade. Né? Não entre aqueles que mandam e os que obedecem, mas naqueles que constroem coletivamente, conjuntamente. Depende se o modelo da escola é uma educação para o povo, onde já vem pensado o que o povo quer, teorizado, sem escutar o povo, ou uma educação com o povo, onde o povo constrói isso, onde a comunidade está dentro da escola, onde os meninos, os moleques do bairro ocupam a escola no final de semana para jogar sua bola lá dentro, nessa relação com a comunidade, ou cursos para a comunidade. Isso é fundamental. É fundamental até, inclusive, para a escola se aproximar da comunidade, para a escola ser uma promotora de direito e não uma violadora de direito. Porque muitas das vezes naquela comunidade não tem um campinho para aquela juventude jogar bola. E o que tem muitas das vezes naquela comunidade é arena, e se aquele menino não tem grana para pagar a arena, ele não tem onde jogar. E aí o tempo fica ocioso para o tráfico, para a violência, para a criminalidade, para a droga, enfim. Então a escola tem um papel fundamental nessa promoção dos direitos humanos. Depende também se a escola, o seu projeto pedagógico, tem um saber centrado no educador, o professor é aquele que sabe tudo, ou se nós temos uma troca entre educador e educando, compreendendo inclusive os profissionais de apoio como educadores. Porque quem também trabalha, seja na parte administrativa, na parte de apoio, serviços gerais, portaria, enfim, tudo, todo mundo está ali é educador. Porque toda a ação do conjunto da escola, ela é fundamental para que o processo educativo seja realizado a contento. Se aquela sala de aula está fedendo, está suja, não foi limpa, não tem como o processo de ensino-aprendizagem se desenvolver a contento ali. Se aquela escola não tem merenda, não foi feita a merenda, não tem como aquela criança, aquele adolescente se concentrar numa sala de aula com fome. Então, todos e todas que estão aqui são educadores, porque são fundamentais para que o processo educativo se realize também. Para que aquela criança e adolescente possa se desenvolver intelectualmente. E depende também se a escola ela está pautando uma avaliação de resultado, ou seja, apenas porque quer passar numa prova e ter uma nota boa no IDEB, ou se está pautada numa avaliação crítica, né? Em que a gente problematiza os problemas da realidade, os problemas da comunidade, se relacionando com eles e vendo soluções conjuntas entre comunidade escolar e a comunidade externa.
Mas muitas das vezes, a escola, em vez de ser o promotor dos direitos humanos, ela acaba sendo o violador, infelizmente. E contribui, por conta dessas violações, muitas das vezes contribui para o afastamento, para a evasão escolar. Gente, eu fico lembrando de quando eu era estudante, né? Como a gente era péssimo, inclusive. Como a gente pegava um gordo e uma gorda e a gente ficava tirando sarro o ano todo, por exemplo. Como a gente ficava, por exemplo, imitando um gago, tirando sarro da cara de um gago. E às vezes, muitas das vezes, contribuía para que essas pessoas se evadissem no ambiente escolar, porque aquele ambiente era um ambiente que os machucava, que os violentava diariamente. É fundamental a gente refletir sobre isso, porque a escola ela ainda é também um espaço de misoginia, de machismo, de desigualdade de gênero, né? Ainda é um espaço de LGBTfobia e de padrões heteronormativos, né? Porque o menino afeminado, por exemplo, sofre muito bullying na escola, sofre muita opressão na escola, ou a menina que tem padrões masculinos, não exerce sua feminilidade, também sofre muito na escola. O racismo, né? Aquelas brincadeiras que não são nada brincadeiras, de cabelo bombril, de macaco, né? E isso, inclusive, contribui para o extermínio nas periferias, porque o racismo ele é uma licença também para matar o povo preto na periferia, porque ele justificativa que ele usa de uma narrativa de que aquele povo é menor, é descartável, então se for exterminado não tem problema. O enfraquecimento da laicidade do Estado, a intolerância religiosa. A escola deve ser laica. Todos os credos têm que ter liberdade para ser professados lá. Mas a gente continua na escola, inclusive promovendo os mesmos dias. Tem muita escola, por exemplo, que ainda promove o dia dos pais. Quantas crianças não têm pais e nesse dia ficam ali com aquela dor de não ter a presença do seu pai naquela comemoração? Porque em vez de fazer o dia dos pais, o dia das mães, a gente não faz o dia da família. Façamos o dia da família nas escolas. Com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Porque tem muita criança que foi criada por uma tia, foi criada por uma avó, nunca conheceu seu pai, ou sua mãe faleceu. Então a escola ela não tem que ser aquele espaço de machucar aquela criança, aquele adolescente, mas de promover aquele direito. Nós temos ainda na escola xenofobia e criminalização de refugiados. Nós temos o desafio aqui em Belém, por exemplo, de como incluir os indígenas do Aral, que vieram para cá e que devem ser bem recebidos, que são bem-vindos e que devem ser incluídos produtivamente. Na escola a gente tem muito gordofobia e capacitismo. Quando a gente tem um estudante cadeirante na escola, por exemplo, aí toda a turma tem que descer, porque as escolas, muitas delas foram pensadas verticalmente, com escada. Se tem alguma sala de vídeo ou algum auditório no andar superior, aquele cadeirante, por exemplo, não pode acessar. A gordofobia, né, gente? O bullying que sofrem as pessoas gordas. Até muitas das vezes nas aulas de educação física que eles não conseguem fazer. Então a gente precisa muito refletir sobre o que é essa escola. O que é esse ambiente da escola, né? A escola ela deve ser uma promotora dos direitos humanos. Mas muitas vezes ela é esse espaço de violação do direito da criança e do adolescente. E a gente precisa, enquanto trabalhador de educação, enquanto agente educador, mudar por dentro também isso. Fazer o nosso papel. Se a instituição está violando, beleza, a instituição está violando. Mas eu, enquanto trabalhador, não estou violando. E, inclusive, estou questionando e criticando o agir dessa instituição. Porque ele viola, ele não promove direitos. E aí, ao violar direito, eu estou retirando a cidadania desses sujeitos, né? Eu estou tirando essa cidadania. Todos nós
devemos e somos cidadãos. A Constituição Federal, ela já define no seu primeiro artigo que a cidadania e a dignidade da pessoa humana são fundamentos básicos da República. Né? Então, a cidadania e a dignidade da pessoa humana é algo básico no nosso país. E assim deve ser. O que é cidadania, então? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, sociais e ambientais que estão previstos na Constituição. É o exercício do meu direito. Né? É quando eu posso exercitar o direito de escolher, de ser escolhido, de votar, ser votado, de comer com dignidade, de fazer 3 refeições ao dia, de ter acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Cidadania é um conceito que teve origem na Grécia Antiga e ao longo dos anos foi sofrendo modificações e se adaptando com o tempo histórico. Ser cidadão é ter o direito de usufruir de políticas públicas, de votar e ser votado, de liberdade de se expressar, de ir e vir, de ter condições socioeconômicas para viver em dignidade. Mas muitas das vezes nossos direitos são violados e a gente deixa de exercer a cidadania. E quem é que não exerce a sua cidadania no Brasil? Quem não é visto como cidadão? Geralmente é o povo preto, é o povo pobre, é o povo da periferia. São essas pessoas que são violentadas diariamente na sua cidadania. Seja porque, isso na sua maioria, é claro que não são só elas, sem generalizar, mas são na sua maioria. Porque geralmente são as pessoas que são maioria na fila do desemprego. São as pessoas que, na maioria das vezes, são vítimas dos extermínios na periferia. São as pessoas que, na maioria das vezes, estão figurando no mapa da fome. São as pessoas que têm menor acesso às universidades. Então, são essas pessoas. Por quê? Porque também se criou um estigma, um estereótipo, e que a mídia e o sistema de justiça fortalecem isso e contribuem, sim, para a criminalização e seletividade penal. Cria o estereótipo, o estigma de quem é bandido no nosso país. Quando os verdadeiros bandidos, muitos deles estão engravatados, roubando dinheiro dos postos de saúde, da merenda escolar, do que deveria ir para a reforma agrária, e assim sucessivamente. Eu queria, para a gente continuar refletindo sobre isso, que a gente pudesse passar aquele vídeo que eu mandei para vocês aí, por favor. Menino prodígio ou adolescente problema, namoradinho romântico ou pegador, conto mais. Um protótipo de bad boy, um James Dean repaginado. Afinal, quem é hoje o astro Justin Bieber? No Instagram, postou uma foto onde se lê a frase: "Você realmente me conhece?" Bieber está irreconhecível. Cuspiu em fã, deixou pau, pichou muro, dormiu com prostitutas. Prato cheio para os paparazzi e fofoqueiros de plantão. Mas atire a primeira pedra quem nunca foi um rebelde sem causa, quem nunca questionou seus valores, quem nunca se perdeu de si mesmo ou procurou se encontrar. Os médicos dizem que é normal, é a síndrome da adolescência. Para anônimos e famosos como Justin, é fase de turbulência, hormônios em ebulição, conflitos, agressividade, é a busca da própria identidade. Peguem leve com o Justin, o menino está só crescendo. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso,
A polícia desmoralizada, a justiça falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Então, pessoal, a gente viu aí, por exemplo, né? Nesse período aí, era o período que o Justin Bieber estava no Brasil, que ele mijou em poste, fez um monte de coisa, teve um tratamento pela imprensa. E nesse mesmo período foi um jovem negro que foi preso roubando e que foi amarrado num poste. Ambos transgrediram leis, né? Mas vejam o tratamento que é dado, o tratamento que a imprensa deu, o tratamento que a sociedade dispensa para uma pessoa negra que já foi retirada toda a sua cidadania, que vive um histórico de violação de direitos, e uma pessoa branca bem-sucedida, né? Com o branco bem-sucedido, nós temos que pegar leve, né? Com o jovem negro, a gente precisa, ele é achincalhado, ainda provoca as pessoas que defendem direitos humanos, dizendo para levar para casa. Então, é essa situação que a gente vivencia e que a gente reproduz. São essas visões, esses estigmas que estão colocados para nossas crianças que estão na escola pública, que é da periferia, que é filho de trabalhador, que é pobre, que é negro. Né? Enquanto que, por exemplo, para a juventude, classe média alta, o tratamento que o Estado dá, que a mídia dá, que o sistema de justiça dá, é outro, de privilégio. A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender quem é o nosso público que a gente atende na escola pública. E como é que a gente pode enfrentar esse processo de violação histórica de direitos humanos que tem um rebatimento cotidiano no ambiente escolar. Que é aquela criança e aquele adolescente que a gente vê crescer e que depois a gente vê envolvido com o tráfico de drogas. Que depois a gente vê assassinado pela polícia. Então a gente precisa compreender o que é que a gente, enquanto educador, também pode estar fazendo para mudar essa realidade. Para ser, de fato, um promotor de direitos humanos e não apenas um violador de direitos humanos. Eu queria abrir para a gente seguir o diálogo e depois a gente retoma para finalizar, para ver forma de enfrentamento a isso. Mas eu queria que a gente pudesse abrir nesse diálogo, porque esse vídeo que a gente viu aí dessa jornalista, ele é exemplar do que é o Brasil. Ele é exemplar da visão que as pessoas têm dos direitos humanos. E ele é exemplar de como o tratamento é diferenciado a partir da tua condição socioeconômica, a partir da tua cor de pele, a partir da tua localização nessa ordem social vigente. Para uns, promoção de direitos. Para outros, violação de direitos. Quando aquela pessoa ela não é cidadã, eu estou retirando toda a cidadania, para mim, eu estou fazendo um processo de apagamento daquele sujeito. Então, se tu não é cidadão, então, para mim, o que acontecer contigo não tem qualquer importância. É isso que acontece. Primeiro retiram a tua cidadania, para depois te exterminar. Se não exterminar fisicamente, exterminar simbolicamente. Ou quantos de nós, por exemplo, não deixamos nossos sonhos pelo caminho? Ou quantos de nós, quando saímos do ensino médio, nós tínhamos sonhos de ser um médico, um advogado, alguma coisa assim, e porque não tivemos condições de pagar cursinho, alguma coisa assim, de pagar uma universidade, não conseguimos entrar numa universidade. O sistema não nos matou fisicamente, mas ele nos mata simbolicamente quando nos retira a cidadania, quando nos retira direito, quando não nos veem como cidadãos
que é a estratégia nesse sistema para nos apagar enquanto sujeito, se não fisicamente, mas simbolicamente. Então, a reflexão ela é fundamental nesse sentido. Não para a gente aceitar isso passivamente ou calado, mas da gente coletivamente trocar experiências para ver como podemos avançar. Eu queria abrir e aí depois a gente retoma. Nossa, quantas informações importantíssimas, né, para a nossa formação como seres humanos de direitos e para nós levarmos as nossas escolas, certo? Então, Max, nós separamos aqui, nós vamos ler, né, alguns comentários que foram feitos no chat a respeito desse assunto e para então você fazer, né, as interseções que achar necessárias aqui. Então, Cláudio Fernando, ele diz, por exemplo, é importante trazer o verdadeiro conceito de direitos humanos e desconstruir o falso conceito trazido pela mídia sensacionalista direitista. Então, temos aqui um comentário a respeito desse tema. Também o Ednei, gladiador Ednei, ele diz: os direitos humanos visam garantir a dignidade e a integridade da pessoa, especialmente frente ao Estado e suas estruturas de poder. Mais algum comentário, Luísa? A Simone de Jesus, nossa colega, ela fez o seguinte comentário: no dia de hoje, compreendendo que todos devem ser respeitados, independente de gênero, cor, religião ou opção política, etc. A Nazaré Capella, ela nos diz: o importante em um espaço de trabalho é saber respeitar o direito do outro e devemos aprender a conviver com as diferenças. Mais um comentário do Ednei, gladiador Ednei, que diz: a cidadania assegura o equilíbrio entre os direitos e deveres do indivíduo em relação à sociedade e da sociedade em relação ao indivíduo. Comentários interessantíssimos esses, né, que os nossos estudantes, os nossos cursistas estão fazendo no chat a respeito da temática que foi trabalhada. O Sandro Pereira também se manifestou e disse: nossas leis estão defasadas em relação a tudo. Hoje, o cara comete um crime, faz refém para se entregar, sabendo que vai comer, beber, dormir, sem ser incomodado numa cadeia, onde para eles é um lazer. Então, você gostaria de comentar, Max, a respeito desses tópicos, ou vemos mais algumas falas dos nossos, como, por exemplo, Bernardo Ariel Cardoso Silva, que diz: conhecer os nossos direitos é fundamental para vivermos dignamente em uma sociedade. Está sem áudio, Max. Eu acho que o fundamental para a gente sair também dessa visão do senso comum e desconstruir essa visão deturpada que se tem de direitos humanos, como alguém colocou aí, um dos cursistas colocou, que a mídia reproduz e que a gente também legitima. Primeiro é a gente ir na causa, compreender a causa desses problemas e não só a consequência, né? Compreender quem é esse menino que pegou alguém de refém e foi preso e foi para a cadeia
se divertir como seu lazer. Primeiro eu fico pensando quem é essa pessoa, quem é esse cara que, em vez de estar na sua festa de aparelhagem, tomando todas com a sua gatinha, ele prefere ir para uma cadeia para curtir o seu lazer. É preciso conhecer quem é essa pessoa em sã consciência que opta por isso, né? Mas se estão dizendo que tem, talvez deva ter. Não conheço alguém que opte por esse lazer. Mas acho que antes disso, a gente precisa conhecer, compreender as causas da estrutura da sociedade. O que é que leva uma pessoa a isso? Né? Quem é esse ladrão que um dia foi uma criança e que um dia passou por um banco de escola? Que um dia estabeleceu relações respeitosas com a comunidade e em um determinado momento isso se rompeu. Onde é que se deu essa ruptura? Né? E no momento em que essa criança começou a apresentar comportamento desviante, qual foi a relação da escola com essa criança? Qual foi a relação dos trabalhadores da escola com essa criança? Qual foi o acompanhamento familiar dessa criança? Onde é que nós estamos errando, inclusive? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque nós somos sujeitos históricos do nosso tempo. Nós não podemos ter poder de comando. Mas nós não somos sujeitos passivos. Nós temos papel e função nessa sociedade. E o que é que nós estamos fazendo, inclusive? Na escola, quando uma criança ou um adolescente começa a apresentar algum comportamento desviante, o que é que a gente fala? Ah, esse menino é nó cego. Ah, é um aluno problema. Né? Aí esse menino é expulso da escola, depois vai para outra escola, é expulso novamente, para outra é expulso novamente. E aí tem um momento que ele não quer mais ir para a escola. Para quê? Para ser expulso novamente? E eu não enfrento o problema. Eu contribuo, na verdade, para potencializar esse problema. Porque esse menino, esse ladrão que está hoje passando um lazer na cadeia, ele foi uma criança um dia. Onde é que nós falhamos no processo educativo dele? Porque o ECA diz muito bem, que todo mundo fala mal do ECA, sem conhecer o ECA, inclusive, né? Só pelo que os pimentas da vida falam do ECA, a pessoa acha que conhece o ECA, nunca nem leu o ECA. É dever do Estado, da família e da sociedade. O que é que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para garantir o direito dessa criança? Quando essa criança, quando a sua família é adoecida e não consegue, inclusive, dar a educação necessária para essa criança, qual é o nosso papel enquanto sociedade? É pedir mais encarceramento ou é pedir mais escola? Ou é pedir mais investimento em educação? Como agora, recentemente, nós vencemos um ano todo de cortes praticamente cotidianos no recurso da educação, em todo o país. Então, são questões que nós precisamos refletir. Se aquela criança está chamando, por exemplo, desculpa a expressão, um caralho na sala de aula, ela está chamando porque ela aprendeu com um adulto. Porque muitas das vezes o caralho é o sobrenome dessa criança na sua casa. Porque a mãe dessa criança só chama essa criança dessa forma. Ou não é? Ué, caralho, vai lavar essa louça, filha da puta. Não é assim? Muitas das vezes é assim. Então a gente precisa compreender também onde que nós, enquanto adultos, estamos falhando nesse processo educativo. Porque somos nós, se hoje a sociedade é violenta e está mais violenta, nós temos também responsabilidades, porque fomos nós que construímos esses padrões de sociabilidade que as gerações mais novas estão vivenciando. Então nós não podemos transferir a responsabilidade pela violência apenas por essas crianças ou para as gerações mais novas. Nós, enquanto adultos, não fizemos essa parte. Nós não lutamos como deveríamos
Não fizemos as escolhas políticas como deveríamos. Nos calamos quando a cada gestão municipal, estadual ou federal acabavam com programas sociais. Quando deixava de ter políticas de proteção social básica, a gente se calava sobre isso. A gente não se organizou, não se mobilizou como deveria. Aí depois a gente fica pedindo mais cadeia, fica pedindo mais encarceramento. Isso já é um fracasso, gente. Isso já é um fracasso, porque prisão só gera mais prisão, não reeduca ninguém. Se a escola, com todos esses profissionais, com toda a metodologia que ela desenvolve, muitas das vezes ela já falha no seu processo de educar, e é uma instituição construída para ter como coração da sua existência, sentido da sua existência, o educar. Imagine a prisão, que não é uma instituição feita para educar. É claro que ela jamais vai reeducar. Se o sujeito é péssimo, vai sair de lá mais péssimo ainda, como costumam dizer. Então não adianta a gente vir com clamor por mais prisão, por redução da maioridade penal. Não vai ser isso que vai resolver o problema. Pelo contrário, ele vai agravar ainda mais. Não é à toa que o número de encarcerados só cresce e a violência só cresce, gente. Alguma coisa está errada nessa matemática, nessa equação aí. Vamos lá voltar para as nossas aulas de matemática. Lá no ensino fundamental que a gente aprendeu a fazer cálculo, inclusive. Como é? Se a saída é mais encarceramento, é mais repressão. E aí a população carcerária só aumenta e a violência também só aumenta. Está errado isso, gente. Isso é lógico, isso é óbvio. Quem quiser se contrapor a isso, continue se contrapondo, mas vai estar falando besteira, infelizmente. Porque não tem nenhuma consonância, nenhuma sintonia com os elementos da realidade. É fácil para esses programas de meio-dia vomitarem ódio como vomitam, sem qualquer dado empírico. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem para depois serem candidatos, para dizer que vão fazer onda aqui em Brasília, onde é que seja, e lá ficam caladinhos, recebendo seus orçamentos secretos. Então é fácil, é fácil. E pior ainda, é quando a gente vê, às vezes, trabalhador da educação, que deveria se contrapor a isso, legitimando isso. Pois bem, Max. Nós temos mais um bloco aqui de comentários e perguntas, certo? Então, vou ler aqui para você. A Nazaré Leão diz: os direitos humanos são pensados pela maioria da população brasileira como um privilégio dado pelo governo apenas aos bandidos. O Pedro Rosa diz o seguinte: todos devem respeitar os direitos dos outros, independente de religião, orientação sexual, cor, etc. Respeitar para ser respeitado. O Oswaldo Braga diz: houve 3 dimensões de direitos humanos? E no caso dos atos terroristas em 2001, na queda das Torres Gêmeas? Nesse período, houve sim uma nova dimensão, visto que mudou as regras e direitos humanos? Temos ainda o Otávio Souza, que faz o seguinte comentário: tema importantíssimo para dialogar no interior da escola, entre os educadores, educandos e servidores, para facilitar da melhor forma possível a compreensão dos direitos e deveres desses pares. O Cláudio Fernando nos diz: semana passada tinha servidor aqui pedindo golpe de Estado. É impressionante como as pessoas não têm noção do seu próprio direito, aquele de saber fazer uso da livre expressão. A Estela Lúcia também nos fala: respeitar as diferenças, mesmo não sendo a mesma a qual você está, o respeito é primordial para melhores resultados.
Então, Max, aqui estão, né, os comentários, né? Houve também aquele questionamento, né, a respeito das dimensões. Então, Isso. gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Ainda entrou mais um aqui da Gorete Tavares, que diz: muita gente confunde o direito de liberdade. Pensam que podem fazer o que bem entende, não se importando com seu próximo. Isso, é muito fundamental a gente compreender isso, que o meu direito de liberdade não me garante que possa sair falando o que eu quero, ofender o outro, violar o direito do outro, violar a coletividade, ou criticar as instituições, ou pedir golpe de Estado, como colocaram aí. Sobre o questionamento, não, existem mais dimensões, tá? Eu coloquei aí as principais, as três. Você está correto, existem outras dimensões. Hoje já se fala, por exemplo, sobre os direitos da bioética, né? Desde quando também teve o processo de clonagem, enfim. Então, nós temos outras dimensões de direitos humanos, direitos dos animais, enfim. Já se fala até sobre a questão dos direitos dos animais, tem uma relação também com os seres humanos, que não, enfim, que não, então, existem outras dimensões, a que eu trouxe foram as principais, as que, na verdade, fundamentam, né, digamos assim, são basilares para a gente compreender os direitos humanos, que são os direitos da liberdade, os direitos da igualdade e os direitos da solidariedade. Mas existem outros também, até porque a gente precisa compreender também que, por mais que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela seja universal, nós temos também as especificidades nos países, uma diferença cultural entre os países, entre as regiões, que precisam também ser respeitadas nesse sentido. Então, existem outras dimensões para além das três citadas. Ainda tem mais um bloco ou já pode ir finalizando, Edilena? Não. Pode ter mais um bloco? Se pudermos, temos ainda comentários. Temos aqui, por exemplo, do Valderi Pereira, que diz: o Brasil, com suas acentuadas desigualdades sociais e econômicas, promove diversificadas ações destinadas à promoção e à defesa dos direitos humanos. Então, pessoal, eu acho que o passo fundamental de hoje aqui não é a gente também sair com respostas prontas e acabadas, tá? Algumas situações são estruturais, que a gente não consegue resolver. A gente sabe que muitas das vezes o próprio trabalhador da educação, que está ali como promotor, não tem o seu direito também promovido, não só no trabalho, mas até na própria comunidade, enfim. A gente sabe que são muitos problemas estruturais, mas a ideia de hoje não é vir com respostas prontas e acabadas, mas também estimular reflexões, né? Para que a gente possa, a partir dessas reflexões, pensar e repensar nossas atitudes no ambiente escolar e ver como é que a gente pode caminhar. Eu acho que muito mais do que respostas prontas e acabadas, o fundamental de hoje é a gente saber fazer as perguntas, né? A gente ficar com aquela cuíra, né, movida pela reflexão, que essa inquietude ela é fundamental. Mas eu apontei aqui, elenquei alguns elementos de como enfrentar essa situação no ambiente escolar também, né? E como a gente compreender coletivamente os direitos humanos no ambiente escolar. A primeira questão que eu acho que a gente tem que sempre primar para que a escola seja um espaço de dialogicidade e amorosidade. Não estou falando aqui para a escola se encher de coraçãozinho de EVA, não é isso. Mas que as relações no ambiente escolar sejam aquilo que alguém citou aqui, né? Que seja um espaço onde a gente saiba viver e conviver com as diferenças, que respeite as diferenças, que respeite a diversidade, que respeite o espaço do outro, que prime pelo diálogo, que os diferentes também podem e devem dialogar. A diversidade ela tem que caminhar
preservada as especificidades e a sua própria diversidade, caminhar para diálogos comuns, né? Essa troca, essa dialogicidade no ambiente escolar, do conjunto da comunidade escolar, seja eu professor, seja eu trabalhador do apoio, ou qualquer função que eu exerça na escola, ela é fundamental. É fundamental. O outro elemento, acho que é a formação para a ação, né? O centro de formação, ele é fundamental nesse sentido, e acho que precisa seguir, né, nessa perspectiva. Está promovendo formações que tenham um efeito prático no cotidiano do ambiente escolar, mas que não fique só na empiria do cotidiano, mas que reflita sobre as consequências, sobre as causas que vão gerar essas consequências no ambiente escolar. Nós estamos falando de um ambiente minimamente educativo, que é a escola. Então, a formação ela é fundamental. Nós não podemos nos contentar que a escola seja aquele espaço de reprodução do senso comum das correntes de WhatsApp, em que cada um fala o que quer, fala até que a Terra é plana, e as pessoas reproduzem isso. E a formação ela é fundamental para a gente problematizar os elementos da realidade. Para a gente, inclusive, conhecer a nossa história. Passar a nossa história ali. Fico muito preocupado, por exemplo, com o estágio que a gente chegou no Brasil, em que as pessoas ficam pedindo golpe militar ou ditadura militar. A escola tem que frontalmente se opor a isso, porque a escola ela surge numa perspectiva que vai no contraponto disso, porque o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele não aprisiona. E a escola é esse lugar onde o processo de conhecimento ele brota, que depois vai avançar nas universidades, em pesquisas, enfim, em outras instituições. Então, esse processo formativo é fundamental para que a gente, inclusive, conheça a nossa história, conheça a nossa relação com o território, conheça, inclusive, quem foram os nossos algozes, aqueles que durante décadas nos calaram, nos censuraram, e que hoje, infelizmente, ainda são exaltados por alguns. É importante também que a gente desconstrua essa visão que se tem sobre direitos humanos, né? Desconstrua essa ideia dos direitos dos humanos, que muitas das vezes colocam. E geralmente quem fala isso são pessoas que são inimigas da escola. São pessoas que são inimigas da educação, que não contribuem em nada com o fazer da escola, que quando ocupam cargos públicos não sequer destinam emendas ou recursos para as escolas. Isso é fundamental a gente compreender. Um outro, a conscientização a partir da realidade concreta. Nós precisamos nos conscientizar enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que vivenciam do mundo do trabalho, e que a nossa riqueza, ela é produzida, riqueza que eu falo, a nossa renda, ela é produzida a partir da venda da nossa força de trabalho. E eu preciso compreender qual é o meu local nesse ambiente escolar. Me conscientizar sobre ele, sobre a minha realidade concreta. Não aquilo que está vindo de fora para dentro, mas aquilo que eu estou produzindo ali na escola. Porque às vezes muita gente fala da escola sem vivenciar a escola. E vocês vivenciam a escola. Vocês têm que ter o exercício. Estamos finalizando esse ano letivo. Vamos iniciar um novo ano no que vem. E desafio vocês a fazerem aquele exercício de olharem o ambiente escolar, olharem a escola como um todo e perceberem que contribuição eu posso dar para melhorar essa escola, para promover o direito dessa criança e do adolescente, ou minimamente reduzir os danos, as violações aos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu preciso, a partir dessa realidade concreta, me desafiar também a ver de que forma a gente pode contribuir e continuar contribuindo nesse processo educativo. E aí, eu preciso também compreender a escola como espaço de promoção dos direitos humanos.
Eu preciso deixar de naturalizar as violências que acontecem no ambiente escolar. Aquelas brincadeirinhas até entre eles não são brincadeiras. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Quando a maioria ri e alguns ficam calados, isso não é brincadeira. Isso é bullying. Isso é violência. Né? A gente não pode deixar de naturalizar a baleia, o cabelo bombril, o viadinho. A gente não pode deixar que naturalizem isso. Que naturalize a violência no ambiente escolar. Que naturalizem a violação de direito no ambiente escolar. Vocês têm um papel fundamental nisso. Vocês estão em contato diário com os adolescentes. E vocês podem fazer a diferença. Podem ser farol, podem ser exemplo. Exemplo de como se socializar. De como a escola pode ser, sim, ambiente prazeroso e não um ambiente violador de direitos. Que muitas das vezes faz com que algumas crianças e adolescentes evadam no ambiente escolar porque não suportam a violência que ali vivenciam. Então, cada um e cada uma que está aqui tem um papel fundamental nesse sentido. E desafio vocês a seguirem nessa perspectiva. E sempre de se colocar no lugar do outro. De sempre fazer esse exercício de eu me colocar no lugar do outro. Como eu reagiria se isso acontecesse comigo? Então, isso é fundamental também, né? A gente compreender nossos direitos, mas nos nossos deveres também como trabalhadores de educação. E um desses deveres e como trabalhadores de educação é ser promotor dos direitos humanos no ambiente escolar. É isso, gente. Obrigado. Bom, chegamos ao final da segunda edição do primeiro módulo do curso Qualifica SEMEC. Agora precisamos fazer atividade, tá? Entre no site, acesse as atividades, se precisar reveja os vídeos, reveja as lives, reveja as aulas, faça atividade e nos envie. Nós temos o prazo máximo para receber essas atividades até o dia 30 de novembro. Depois disso não será possível mais a gente fazer, porque a gente precisa processar os resultados e encaminhar e divulgar a lista dos cursistas que concluíram o primeiro módulo, tá certo? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco pela plataforma, lá no Fale Conosco, ou pode enviar um e-mail para o cfpsemec2021@gmail.com. Queremos agradecer a participação de todos. Aqueles que ainda não fizeram a inscrição, mas que assistiram a live e estão fazendo atividade, ainda podem fazer a inscrição. Pode ir lá no site, está lá na guia inscrição. Vai estar o link lá, você tem que registrar seu nome sem a inscrição. Mesmo que faça as atividades, não vamos poder computá-las se não tiver feito a inscrição. Tá certo? Então faça a sua inscrição, não deixe de fazer, faça as atividades e nos envie. Em breve, a direção-geral da SEMEC irá informar a vocês sobre a realização do segundo módulo. Queremos agradecer a todos e todas pela paciência, pela participação e vamos encontrar vocês no próximo ano, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.